noite, gente. Deixa eu tentar arrumar um pouquinho aqui mais, porque no Facebook aqui tá pegando um pouquinho. Faltando um pouquinho de tela aqui. Estão me ouvindo bem aí? Quem tá entrando já vai me dando um sinalzinho aí que tá ok o volume. Pra gente já ir se organizando. Boa noite, Fer. Como é que tá o áudio aí? Tudo certo? Tá ouvindo bem? Legal, valeu, obrigado. Estamos aqui também no Facebook já também, ao vivo aqui. Tiagão, tá ouvindo bem a gente aí, meu querido? Beleza, glória a Deus. Então, gente, a gente vai dando continuidade aí. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo, nossa meditação na oração do Pai Nosso, né? Nós estamos falando a respeito disso no nosso discipulado de quarta. Toda quarta-feira a gente está se reunindo aqui às 8 horas da noite para tratar um pouco mais a respeito disso. E beleza, obrigado, Thiago, pelo retorno aí. Está ótimo aqui no Face, ok, muito bom, que legal. Tudo certo aqui no Insta também. E a gente vai seguindo, né? Nossa caminhada aqui na meditação, no nosso discipulado da oração do Pai Nosso, né? O nosso propósito com o discipulado é esse, né? É entender aquilo que é ser um discípulo, e nada melhor do que a gente começar estudando, entendendo, né? Isso com a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, né? A oração que os discípulos receberam do seu mestre Jesus e que também nós recebemos por meio da palavra, obviamente, né? Então nós já tivemos a primeira parte em que a gente meditou a respeito do pedido, né? Para que lhes fosse ensinada a oração, a orar. Nós falamos sobre a expressão, né? A primeira expressão que temos ali na oração, que é Pai Nosso, né? Falamos da profundidade que há nessa expressão, né? Pai Nosso. E hoje eu queria meditar na segunda expressão que vem logo seguinte a essa expressão Pai Nosso, que é que estás nos céus, né? Então vamos voltar para o texto, né, bíblico, o texto que nós temos lido e que tem sido base para o nosso ensinamento nesse sentido, que é Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando a gente vai para Lucas 21, é interessante que a versão, aqui na NVI no caso, né, que está essa tradução aqui, em Lucas 11, capítulo 2, versículo 4, que a gente também está usando como base, que é o texto da oração, diz assim: ele lhes disse, quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então hoje a gente vai usar, ou vai trabalhar mais em cima dessa expressão que a gente tem ela em Mateus capítulo 6, versículo 9, que está ali: Pai nosso que estás nos céus. Então quando a humanidade, eu queria, antes de a gente entrar especificamente nesse ponto, né? Quando a humanidade ela vive momentos de dor e sofrimento, como esse momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, e tantos outros na história, né, que a gente pode citar como guerras, né? Nós já tivemos 2 grandes guerras
mundiais e outras pandemias e outros momentos de dores que a humanidade viveu, não de forma muito localizada, mas globalmente falando, inclusive, é comum a gente ouvir a expressão, uma pergunta do tipo, mas onde está Deus? Né? Diante disso tudo que está se acontecendo, onde é que Deus está? Cadê Deus nisso tudo? E a resposta geralmente ela é simples, por mais que o momento não seja, por mais que seja um momento de dificuldade, a resposta ela não é uma resposta tão complexa. Deus ele está assentado no seu trono de glória, onde ele sempre esteve e de onde ele não vai sair e ninguém pode removê-lo. Essa é uma verdade que a gente precisa ter no nosso coração, que precisa caminhar com a gente dia e noite, porque se a gente não tiver essa convicção de que Deus está no seu trono de glória, sentado diante de dificuldades que podemos passar, diante de lutas e batalhas que podemos enfrentar individualmente ou coletivamente, como nós estamos passando por agora, nós podemos ter problemas com a fundamentação da nossa fé. E quando nós olhamos para a Bíblia e ela nos relata, né, que Deus, ali no Éden, logo no início de todas as coisas, ele saía da sua morada, provavelmente saía da sua casa, onde ele estava, né? Vamos tentar usar uma ideia assim. E se direcionava até o Éden para encontrar com Adão e Eva e passar a sua tarde, seu final de tarde com eles. Nós vamos ver que depois, outros momentos, né? Deus dando ordem para que o povo construísse uma tenda, para que ele pudesse habitar no meio dessa tenda, com esse povo. Essa tenda vai acabar sofrendo um upgrade depois, né? Salomão vai construir um templo, de tenda vira um templo, e esse templo é consagrado, e ali Deus diz que habitaria com o seu povo, né? Habitaria com aqueles que ele havia chamado para serem seu povo. Nós vamos ter depois vamos dizer assim, esse mais um upgrade desse lugar de habitação, né? Quando Jesus vem diante de essa mulher samaritana e diz que o local de adoração já não seria mais, ou até mesmo de habitação, não seria mais, ou de adoração, melhor dizer, não seria mais em Samaria ou em Jerusalém, não seria mais um ponto fixo, mas seria sim agora, ele estaria inaugurando um momento, né, onde os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Né? A habitação já não seria uma habitação só física, mas vamos dizer assim, o Espírito habitaria em nós agora, enquanto homens e mulheres de Deus que caminham, que entendem o seu chamado, que aceitam o chamado, que respondem ao chamado de Deus, que são atraídos por Deus, agora se transformam em habitação, né, desse Deus Altíssimo. É mais um upgrade, né? A gente agora vai ter esses upgrades de morada do Espírito, de morada de Deus. Mas dizer que nosso Pai está nos céus não significa que ao dirigir os nossos olhos para os céus, nós vamos enxergar. Então quando a gente está falando da oração do Pai Nosso, que estás nos céus, se nós olharmos para os céus, não quer dizer que você vai ver a casa de Deus ali. Não quer dizer que você vai conseguir enxergar com seus olhos o trono de Deus, a morada de Deus, onde Deus está. Não é dessa forma, ou dessa forma tão literal, né, que a Bíblia está tratando, ou que a oração está tratando. Como Karl Barth, né, descreve ao comentar a oração do Pai Nosso, nós temos até citado algumas coisas do Karl Barth, esse teólogo tão importante para a igreja cristã. Ele vai dizer que essa afirmação do Pai Nosso que estás nos céus, está dizendo que Deus está mais alto do que os céus. Está dizendo que Ele está além dos céus. Barth está explicando nessa breve expressão que estás no céu, do Pai Nosso que estás nos céus, que Deus ele é ilimitado, incompreensível, livre, soberano, eterno, todo-poderoso, transcendente.
O estás nos céus revela que Deus está, na verdade, em todos os lugares. O que Barth está destacando aqui, que a transcendência divina, ela não se resume a um espaço físico, onde Deus habita, mas que Ele está em todos os lugares. E apesar de estar em todos os lugares, e a gente às vezes, mas Ele está distante, não, Ele está próximo. Isso nos revela que essa transcendência de Deus nos traz um Deus próximo. Nos revela que Deus não está distante quando você diz, Pai Nosso que estás nos céus, tão longe, tão distante, tão inalcançável. Não. Ele está nos céus a ponto de estar em todos os lugares, a ponto de estar próximo de todos os seus filhos e filhas, a ponto de ser esse Pai presente, esse Pai que é nosso, que não é só meu, que Jesus nos apresenta como nós falamos na quarta-feira passada, mas que agora é presente, é nosso Pai e é um Pai presente. Essa ideia não é de Barth, não é algo dele, que ele tirou da ideia simplesmente pensando e imaginou e passou a trazer isso. Não, ela é bíblica. Ele só está meditando, como nós estamos meditando aqui, refletindo, como nós estamos refletindo aqui, sobre uma verdade que é bíblica. No Salmo 139, capítulo 1, ou versículo 1, melhor dizendo, ao 10, a Bíblia diz o seguinte, Salmo 139, versículo 1 ao 10. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Olha o que o salmista está dizendo. É o que o Barth estava tentando interpretar. Esse nosso Pai que estás nos céus, está em todos os lugares. Os céus declaram, ou essa declaração de céus declara que a presença dele está em todos os cantos do universo. Não há galáxias distantes que não possam sentir a presença de Deus. Assim como não há aqui na Terra um espaçozinho sequer do qual você possa se esconder da presença de Deus. Esse Pai nosso que estás nos céus está comigo, está contigo, está em todos os lugares. A presença dele é perceptível, ocupa todo o universo. Em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3, o profeta ele tem uma visão do trono de Deus. E ele descreve da seguinte maneira, nós vamos ficar só nesses primeiros 3 versículos. No ano em que o rei Uzias morreu, o profeta está dizendo, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Deus está assentado no seu alto trono, como nós dissemos isso logo no início, em meio a pandemias, em meio a dificuldades, em meio a lutas. A pergunta, onde está Deus? Ela grita na humanidade. E onde está Deus? Assentado no alto do seu trono.
E a sua glória, ela enche todo o ambiente, mas ela não para por aí, ela não enche apenas o ambiente do templo, onde ele está assentado, ali ao redor do seu trono, não, transcende os céus, mas não para ainda, percorre toda a galáxia, todas as galáxias, e enche a Terra, e ele é perceptível a cada um dos seres humanos, a cada ser, a cada item criado, percebe a sua presença. A ponto do profeta ser humano e residente nesta terra, neste pequeno planeta, dizer que a terra está cheia da sua glória. Ou seja, não há como fugir desse Deus que habita nos céus, que do trono conhece todas as coisas e tem o domínio sobre todas as coisas. Quando Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, ele não está fixando Deus nos céus, distante, não, pelo contrário, ele está declarando que esse Pai, que é nosso, está presente em todos os lugares, tem a sua morada, tem o seu lugar de habitação, mas a sua glória transcende todas as coisas, transcende o planeta Terra, avança sobre as galáxias e cada espaçozinho pequeno sequer da construção, da sua criação, agora exalta a glória de Deus. Ele está falando de um Deus presente, de um Pai presente, de um Pai próximo. Está trazendo a essência dos seus atributos. Mas de que forma, quando a gente vai pensando sobre isso, de que forma? Nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. De que forma essa verdade interfere na minha oração? Na minha comunicação com Deus? Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e nos ensinou como discípulos dele. Isso nos remete, de certa forma, ao primeiro tema que a gente tratou aqui nesse encontro sobre a oração do Pai Nosso, nesse estudo que a gente está fazendo, nessas meditações que nós estamos fazendo sobre a oração do Pai Nosso, desde o primeiro encontro nosso. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao 3, a Bíblia diz o seguinte: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. E olha o que ele diz agora no versículo 3. Não seja precipitado. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Antes da gente refletir sobre isso, eu quero ler mais um texto, porque é muito interessante como lá de Eclesiastes nós podemos caminhar alguns livros bíblicos, voltar para o texto que inicia a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, quando Jesus vai dizer, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E a gente leu isso em Salmos 139. Antes que a palavra saia do meu lábio, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Por que isso é importante? De que forma isso me ensina a orar? Deus no céu, o nosso Deus que está no céu, ele já sabe de todas as coisas. Isso quer dizer que nós não precisamos nos esforçar demais com as nossas palavras. Isso não é uma apologia, vamos dizer assim, a pouca oração. Não estou dizendo, o Neto está defendendo que eu não preciso mais fazer oração. Não é isso. Eu não estou fazendo uma apologia a pouca oração, mas sim a uma advertência a cada um de nós a não tentar coagir Deus com muitas palavras. É disso que ele está falando. Esse Deus que está nos céus, que é próximo, que seus ouvidos estão atentos, que a sua mão nos alcança. Ele não precisa
ser coagido pelas muitas palavras que saem dos meus lábios, com toda a capacidade de oratória que eu posso ter para tentar coagir Deus a fazer a minha vontade. O que a palavra está nos dizendo, que esse Deus que está nos céus e é próximo, que está presente em todo o ambiente, que já conhece todas as coisas, o que Ele quer quando nós nos colocamos em oração diante dEle é relacionamento, é intimidade. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Guilherme Carvalho da Igreja de Esperança lá de Belo Horizonte. Quando ele estava ministrando, ele estava falando sobre a oração do Pai Nosso também. E ele falou algo que eu achei uma frase, ou não é exatamente uma frase, mas ele falou algo que eu achei demais. Quando ele disse assim: não tente mover a mão de quem move o mundo. Sabe o que é isso? Não tente mover a mão de Deus. A mão de quem move o mundo. Convencendo ele, ou tentando convencê-lo ele, com vãs repetições, coagindo com estratégias de oração, com estratégias de palavras. Não tente fazer de Deus aquele bonequinho que você, não lembro o nome, se é marionete, como que chama aquilo, mas enfim, esse bonequinho que você move, como achando que você pode fazer isso. Por uma questão simples. Se eu tenho esse poder sobre Deus, sobre a mão que move o mundo, se eu tenho esse poder sobre Deus, então Deus não é tão poderoso como a Bíblia diz que Ele é. É simples assim o raciocínio. Se eu tenho o poder, a lábia, de conseguir convencer Deus com as minhas vãs repetições ou com os meus argumentos, com a forma astuta que eu tenho de falar, a ponto de mover Deus a fazer aquilo que eu quero, que eu acho bom, então talvez Deus não seja tão poderoso como Ele é. Imaginar que Deus não sabe das nossas necessidades ou dificuldades, a ponto de querer mover as ações de Deus, é diminuir Deus, é reduzir o nosso Deus a um Deus que não transcende, que não é onipresente, que não é onisciente, que não é onipotente. É basicamente negar os atributos de Deus. Reduzir nosso Deus a alguém que precisa ser informado até de todas as coisas, e às vezes demandando muitas coisas, pois caso contrário ele não saberá o que fazer, não saberá o que está acontecendo. É reduzir Deus. Por isso que a oração, ela não é um exercício de convencimento. Quando eu me coloco diante de Deus e oro ao meu Pai, lembra que nós falamos na ministração passada, nós estávamos falando sobre o Pai Nosso, sobre o nosso Pai. A oração ela não é um exercício de convencimento com o objetivo de tirar algo de Deus. Mas a relação que eu tenho com o Pai, a forma que eu oro, a forma que eu expresso aquilo que sai dos meus lábios aos céus, ao meu Pai, aquilo que eu professo, que eu digo, como eu me refiro a Ele, como eu falo com Ele. Revela a relação que eu tenho com Ele. Revela a confiança que eu tenho nele. A confiança dele saber o que está se passando comigo. A confiança de saber que ele é presente na minha vida. E tudo o que está acontecendo ao meu redor não é algo distante dele, não é algo que ele não saiba, que ele não tenha dado atenção, não é algo do qual ele dormiu essa noite e não sabe o que eu passei de angústia nessa noite. Não! Por isso que eu disse que não é uma apologia a pouca oração, pelo contrário, nós devemos orar e orar muito e o quanto for necessário. A questão é o que a minha oração revela, o que as palavras que saem dos meus lábios, que palavras são essas que sobem aos céus,
a um Deus que pode parecer distante, mas não é, é presente e que viveu cada milésimo de segundo desse dia com você. Quando você fecha os olhos para orar à noite antes de dormir, saiba que não há um milésimo de segundo sequer que escapou aos olhos de Deus, que escapou aos ouvidos de Deus. Não há um lamento sequer que ele perdeu. Não há uma dor que sequer que você tenha sentido que ele não tenha percebido. Por isso nós não precisamos entrar num lamento, numa oração de constrangimento e convencimento de Deus. De convencê-lo da dor que eu estou sofrendo, que ela é maior do que, quem sabe, a dor que o meu irmão está sofrendo. Por isso, dê mais atenção às minhas dificuldades, dê mais atenção ao que eu preciso. Essa luta, esse convencimento, essa batalha de querer convencer a Deus, ela não é necessária. Ele já sabe. Essa palavra de Eclesiastes, quando ele diz, do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Imagine a nossa oração se tornando em uma prosa vã de tolo. Como isso é sério. Talvez o que a gente precise entender nisso tudo e compreender nisso tudo, que esse Pai Nosso que estás nos céus é presente em todo um instante da nossa vida. Ele não está no céu de férias, ele não está nos céus esperando simplesmente o momento da volta de Jesus para buscar, e aí sim ele terá relacionamento com nós. E aí sim teremos, quem sabe, alguma proximidade com esse Pai Nosso. Esses céus transcende, revela a transcendência de Deus, que Ele está a todo instante conosco, e que ainda que você não diga, ainda que você não fale o que você está sentindo, Ele sabe o que você está sentindo. Que ainda antes mesmo, como nós dizemos, que a palavra comece a sair dos seus lábios, Ele já está sabendo. Por isso você não precisa se esforçar para convencê-lo, porque Ele já conhece o teu coração. Por isso que a oração não é um ato de convencimento, não é um ato simples de trazer todas as suas demandas e necessidades e cobrar de Deus resoluções para isso. Quando você entra em oração, é o momento que você entra com alguém que já sabe de tudo. Ele já sabe de todas as coisas. É a hora que ele quer conectar as vontades. A oração tem, talvez ela tenha isso, uma busca desesperada pela união de vontades. A vontade de Deus alinhada à minha vontade. Deus já sabe dos meus sofrimentos, já sabe das minhas lutas, já sabe das minhas angústias, eu posso trazê-las diante dele, mas o objetivo disso tudo é que as vontades se conectem, que a vontade do meu Pai, do nosso Pai, desse Pai nosso, que estás nos céus, se conecte com a minha vontade, ou seja, que a minha vontade, inclusive, na verdade, se conecte a dele, que ela seja subjugada, que ela esteja abaixo da vontade dele. É a hora em que eu vou conhecer a vontade do Pai e eu vou transformar essa vontade do Pai na minha vontade, como Jesus fazia. A oração dele revelava isso. Ele dizia: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Aquilo que me alimenta é satisfazer a vontade do Pai. Eu oro para conhecer a vontade do Pai, para que a vontade dele seja revelada. E a partir do momento que a vontade dele é revelada, a minha vontade sai de cena. E a vontade soberana desse Pai que está nos céus se concretiza na terra.
seja realizada na minha vida. A oração é essa busca desesperada de cada um dos filhos e filhas, que desejam ansiosamente que a vontade de Deus, ou melhor, a minha vontade, se alinhe à vontade de Deus, entre debaixo da vontade de Deus. Por isso que a oração não é esse exercício de convencimento com o objetivo de tirar algo de Deus. Mas essa expressão da oração Pai Nosso, que estás nos céus, além de revelar tudo isso, essa transcendência de Deus, que está em todos os lugares, que dos céus se faz presente em todos os cantos, ela também nos traz uma reflexão em relação a uma morada, a um lugar onde Deus habita. Em João capítulo 14, do versículo 1 ao 6, Jesus está reunido com seus discípulos e ele diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. E olha o que ele vai dizer agora. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas. Algumas traduções trazem isso. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha a promessa. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essa parte é espetacular, porque aí o Tomé vem e entra na conversa. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Papa Emérito Bento XVI, ele também escreveu um livro, e nesse livro ele comenta o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Escreveu muitos livros, na verdade, mas em um dos livros que ele comenta a oração do Pai Nosso, ele faz uma colocação importante. O Papa Emérito Bento XVI é um teólogo muito renomado, muitas pessoas respeitam, inclusive no meio evangélico protestante, o reconhecem como tal. E ele diz o seguinte: ele diz que o céu significa, portanto, aquela outra elevação de Deus, diante de elevação de Deus, de onde todos nós viemos e para onde todos nós devemos ir. Viemos no sentido de que fomos gerados de Deus, fomos criados por Deus. Então veja o que ele está fazendo referência muito clara a esse texto. Há uma habitação, há um lugar que esse nosso Pai está também, e que foi nos conquistado, foi conquistado para nós esse lugar por meio de Jesus. Era o que Jesus estava dizendo: eu preparei um lugar para vocês, e vai chegar no momento que eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar vocês, para levar vocês para essa morada que eu preparei, onde neste lugar eu estarei com vós, e vocês estarão comigo, e nós estaremos com o Pai, o Espírito Santo, e a plenitude de Deus neste lugar será real, e nós viveremos isso tudo. É sempre bom lembrar que por mais que vivamos nessa terra, que tenhamos uma vida que ainda que seja breve neste lugar, uma vida breve, finita, que venhamos a conquistar coisas e nos relacionemos com pessoas e tenhamos aqui a nossa família, venhamos a casar, tenhamos nossos filhos, netos, bisnetos, para aqueles que consigam viver um pouco mais, que tenhamos amigos, que venhamos a construir casas, impérios,
enfim, negócios, que venhamos ser prósperos ou não, que temos uma vida nesse lugar. É sempre importante lembrar que nós, enquanto filhos e filhas de Deus, desse Pai nosso que estás nos céus, é sempre importante lembrar que nós não fazemos parte deste lugar. Que há uma morada, um lugar onde Deus habita, um lugar onde Jesus está, e que Ele vem, que Ele voltará para nos levar a uma morada celestial, um lugar preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, onde viveremos a plenitude do Pai. E a única forma de acessarmos esse lugar, a única forma de chegarmos a essa habitação de Deus, é por meio de Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o caminho. Que promessa maravilhosa nós temos. Por isso nós podemos orar. Pai nosso, que estás nos céus. Porque o fato dele estar nos céus não significa que ele está distante, mas que ele transcende tudo isso e nos alcança. E ainda nos revela uma segunda coisa, que é uma morada aonde ele está. E que em breve, pela graça do nosso Deus, pela misericórdia que Ele tem das nossas vidas, pela graça que nos alcançou e seu amor nos alcançou, Ele prepara um lugar, uma morada, uma habitação, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o nosso Deus. Em nome de Jesus, assim nós cremos. Amém e amém. Que essa reflexão que nós fizemos hoje dessa expressão tão breve da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, possa nos ensinar a depender desse Deus, nos ensinar a crer nesse Deus e a saber que esse Deus que estás nos céus, que esse Pai que estás nos céus, é um Pai presente, onipresente, está em todos os lugares. A sua glória está sobre toda essa terra. Ele pode ser sentido nas nossas orações. Ele ouve a nossa oração. E o objetivo dessa comunicação que há no meio da oração não é que você perca tempo e que eu perca tempo tentando convencê-lo das nossas necessidades. Mas o que ele deseja lá dos céus é ter comunhão conosco. É ter comunhão com cada um dos seus filhos e filhas. Há prazer nessa oração, há prazer nesse momento para o Pai, assim como há prazer para nós. E que aonde Ele está, há sim também uma morada preparada para mim e para você, preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o único acesso para essa morada eterna é por meio de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor Jesus Cristo possa derramar desse amor no seu coração e essa verdade. Que você possa viver essa verdade plenamente na sua vida. Que o Espírito Santo possa te atrair para isso. E que você possa ter essa certeza que essa morada está preparada e que ela nos aguarda. E que em breve, mesmo que distante como nós estamos aqui online, cada um no seu lugar, na sua casa, mas em breve, eu e você, meu irmão, minha irmã, estaremos juntos nessa morada eterna, onde não haverá mais dor, ranger de dentes, sofrimento, choro, todas as lágrimas serão colhidas e só haverá alegria, paz e o amor de Deus, que transcende todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, como é bom podermos fazer essa declaração, porque ela revela que nós temos um Pai, fazemos parte de uma família e que nós sabemos que é uma morada que nos espera. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos proporciona agora esse caminho que só pode ser alcançado por meio de ti. Nós te louvamos pelo agir do teu Espírito Santo que nos convence
que nos leva cativos até a cruz do Calvário e nos revela a tua boa obra, a tua boa nova, o Evangelho. Que possamos viver isso como algo real nas nossas vidas e passemos a crer nessa verdade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, queridos. Obrigado, meus irmãos e irmãs. Que vocês possam receber essa palavra no coração, que seja transformadora na vida de vocês. Amo todos vocês. Obrigado por destinarem parte da sua noite, desse tempinho tão precioso que vocês têm para compartilhar comigo aqui a palavra. Quem sabe em breve a gente não vai poder estar presencialmente também fazendo isso, não é mesmo? Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, aí Prudentópolis, Michele, Ricardo, Júlio, Fer, tô vendo aqui, passando aqui, Nilson, a Débora, enfim, o meu amigo Tiago, né? Lá de Carambeí, todos vocês que nos acompanham, a Abner, a Ana, que entraram aqui, tia Julinha, tô passando aqui, subindo aqui para ver quem que entrou aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe a casa de vocês, que vocês sejam guardados aí na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, compartilhe isso aí depois também, manda para quem vocês quiserem, seja a bênção na vida de cada um. Amém? Boa noite, gente. Tchau, tchau.